Ei, li o livro Eu Só Existo no Olhar do Outro, da linda, maravilhosa Anna Sui, na qual já li outras obras dela, e do psicanalista Christian Docker. E o que acontece, gente? Vamos começar a falar sobre Anna Sui. Eu já tinha lido vários livros dela e o meu preferido é aquele famosíssimo que todo mundo tem que ler, que é aquele A Gente Mira no Amor e Acerta na Solidão, que é um livro muito, muito, muito bom, que fala muito sobre relacionamentos, principalmente relacionamentos amorosos, mas muito sobre relacionamentos, você e uma outra pessoa. E quando eu vi que ela ia lançar esse livro, me interessou muito, não só pelo título, mas porque era Anna Sui. Só que o que eu não sabia desse livro é que ele era um bate-papo entre os dois. Então aqui, ó, dá até pra ver. Funciona dessa forma. A Ana fala, e aí tem depois a Ana fala, e é tipo realmente um bate-papo, é uma fala dela, e o Christian vem e fala dela. Então é como se fosse assim, uma conversa realmente entre os dois, só que escrita. E o que acontece? Os dois são psicanalistas. E eu, mera mortal, pessoa comum, assim como você aí, que gosta de ler livros e falar sobre eles, cara, peguei um livro de dois psicanalistas pra ler. Sem ter formação nenhuma sobre nada disso. Então, foi um livro que eu fiquei louca. Tipo assim, metade do livro, tá vendo que ele tá super marcado, né? Metade do livro eu fiquei, meu Deus, não tô entendendo nada. E a outra metade foi tipo assim, caramba, que fala incrível. Então eu fiquei variando nesses dois extremos, assim. Mas quando eu peguei esse livro pra ler, eu não sabia desse detalhe, mas de todo jeito valeu a pena. Mas assim, admito que foi um livro mais difícil de ler. Comparado ao A Gente Mira no Amor e Acerta na Solidão, são conteúdos diferentes, obviamente, mas ou a gente mira o amor e acerta na solidão, a gente, tipo assim, se percebe que é pra um público mais leigo. E esse aqui já não foi tanto assim, né? Talvez tenha sido por falta de informação minha, mas valeu a pena, porque vamos falar dele aqui hoje. Quando eu peguei esse livro pra ler, o título já me interessou muito, porque acho que é um tema muito, muito contemporâneo, né? Um tema que a gente fala muito sobre ele. Porque quando eu penso nisso, né, a gente só existe no olhar do outro, e como uma pergunta, eu estava entendendo e eu estava, né, interpretando de uma forma assim, qual a importância do outro na minha vida? Sabe? Até que ponto a opinião do outro tem uma importância significativa para mim? Porque eu só existir no olhar do outro é como se o que o outro vê e a opinião do outro valida ou não valida a minha existência, sabe? Então, essa dualidade assim, de você precisar do reconhecimento do outro para se reconhecer. E é uma relação meio assim de dependência mesmo ali, sabe? De você querer precisar dessa aprovação, precisar desse reconhecimento. Há muito tempo atrás, que acho que foi não lembro qual episódio foi, mas teve um episódio que a gente trouxe aqui, uma situação que aconteceu, que eu tava com um grupo de amigas minhas, e a gente tava se arrumando pra festa. E sabe aquela confusão de grupo de amiga, na hora que vai se arrumar pra festa? Que tá todo mundo assim, num canto, arrumando no mini espelho, e aí uma tá maquiando, a outra tá fazendo cabelo, a outra já tá provando a roupa. Enfim, uma confusão assim, de mulheres se arrumando. Adoro. Mas uma confusão assim. E aí, uma amiga minha, que era um grupo muito grande de amiga. Então, uma amiga minha tava arrumando a maquiagem dela e uma outra amiga minha tava em outro canto também arrumando a maquiagem dela. Só que são dois tipos de amigas diferentes. Eram dois tipos de amigas que, assim, o estilo delas de roupa, o estilo delas não bate. E aí, na hora que uma tava fazendo uma maquiagem de um jeito e a outra tava fazendo maquiagem de outro jeito, uma foi perguntar pra outra: e aí, amigo, o que você achou da minha maquiagem? E aí a outra amiga, que tem um estilo diferente do dela, foi sincera, falou: ai, eu não gostei muito disso aqui não. Só que, cara, a minha amiga já tava tão, tipo assim, ai, eu tô me achando linda, tô me achando maravilhosa e tal. E quando a outra falou que não tava achando bonito, acabou o mundo pra minha outra amiga. Acabou. Ali foi por água abaixo. Foi de tobogã, assim, ó. Começou a ficar triste e tudo mais. E, enfim, foi uma confusão. E aí, na hora que eu fui conversar com ela, a gente começou a trocar ideia. Eu falei: véi,
Tá bom, você ficou chateada com a opinião dela, mas você gostou da maquiagem dela? Aí ela, não. Eu falei, então por que a opinião dela importa? Sabe, por que realmente a opinião dela tem esse peso, sendo que você mesma, às vezes, nem quer saber a opinião dela, porque o estilo dela não te agrada, não te favorece. Então, assim, acho que é muito nessa ideia da opinião do outro ter um peso tão grande na nossa vida, que às vezes a gente nem se importa de verdade. Às vezes a gente nem gosta daquela pessoa. Então, por que a opinião dela sobre a minha roupa tem que pesar, sendo que eu nem gosto do estilo de roupa dela? Sabe? E aí, enfim, esse título me trouxe muito essa reflexão, sabe? De você precisar do outro para se reconhecer. E eu já tinha a resposta na minha cabeça, de que, obviamente, que não, a gente não pode ter essa dependência. A gente não pode passar a reconhecer a nossa existência, então a reconhecer que você é bonita, a reconhecer que você é uma pessoa legal, só porque o outro tá vindo aqui e tá te falando isso. Sabe? É muito comum, assim, provavelmente, cara, você conhece alguém, ou você tem algum amigo, ou você tem alguma amiga que é aquela pessoa que precisa muito da aprovação, por exemplo, do sexo oposto. Sabe? Que a opinião do sexo oposto importa mais do que qualquer coisa no mundo. Sabe? E tem até um momento que eles trazem aqui no livro, que eles falam assim, ó. Eu trocaria para ser reconhecidos. A gente se deixa enganar de que se o outro nos reconhece, então nós existimos. E se existimos, então existe a possibilidade de amor. E eu acho que é um pouco disso. É essa busca por amor. Essa busca de você ser reconhecido, de você existir perante a vida do outro e perante os olhos do outro, vem um pouco nessa ideia de que se você existe, se o outro te reconhece, você pode ser amado. E eu acho que é entre dois pontos aqui. Primeiro, é normal a gente querer ser amado. Porque a gente é ser humano, velho. Nós somos seres humanos, sabe? Somos seres sociais. A gente quer ser aquela pessoa que tem muitos amigos, que as pessoas gostam de estar perto. Quer ser aquela pessoa ultra-astral, a pessoa que as pessoas, tipo assim, valorizam, que querem ser amigas, que querem estar por perto, que tem a possibilidade de sair, se quiser sair. Nós somos seres sociais. Faz parte da nossa existência você querer agradar e você querer valorizar ali o outro, pro outro também te valorizar e você se sentir amado. Então eu acho que existe esse fato, meio que eu acho que é um pouco da nossa natureza. Mas eu acho que a gente tem que se perguntar até onde a gente está disposto a ir para alcançar esse amor. Até onde a gente está disposto a nos colocar para alcançar esse amor, para alcançar esse reconhecimento e para alcançar essa existência perante os olhos do outro. Tem um outro trecho no livro que ele fala assim, adoro trazer vários trechos porque vai fechando a linha de raciocínio, sabe? Mas ele fala assim, o feedback é como uma avaliação do super-eu. Vai dando de comer para o seu super-eu para ver o que acontece. Vai ser validação e invalidação, legitimação e deslegitimação. A gente vai inflando o super-eu cada vez mais. E as exigências vão ficando cada vez mais desmedidas. E cada vez mais pedintes de feedbacks e avaliação dos outros. Toma essa. Dorme com essa. Porque eu acho que é nessa linha tênue que a gente anda. De que realmente a gente quer ser reconhecido, a gente quer ser amado, a gente quer existir perante os olhos do outro. Mas até onde essa validação é tão essencial para mim? Até onde eu vou ficar dependendo tanto dessa legitimação do outro para eu me legitimar, para eu passar a existir ali, para eu passar a ter autoconfiança suficiente? Sabe, até onde eu vou precisar da opinião do outro perante a minha roupa, perante o meu conteúdo, perante o meu trabalho, perante qualquer coisa que eu estou fazendo, para eu reconhecer que aquilo ali realmente é válido, para eu reconhecer que aquilo ali realmente tá bom, para eu reconhecer realmente que aquilo ali, pô, eu tô bonita, tô legal, não tô legal. Sabe, até onde essa opinião realmente importa na sua vida. Só que esse livro, eu achei ele muito mágico e muito inteligente, porque ele traz essa dualidade muito forte,
de que, sim, de determinada forma, a gente não pode ficar dependendo dessa aprovação, dessa necessidade do outro ficar sempre nos validando e legitimando a nossa existência e tudo isso, sabe? Mas a gente também, sim, depende do outro pra gente existir. A gente, de determinada forma, precisa de um outro pra gente identificar quem a gente é. E aí tem até um trecho aqui, ó, que eles falam assim, ó. É você quem está decidindo. É você quem tem a prerrogativa. Você é senhor dos mares e do oceano. Como se pudéssemos ser personagem, autor, diretor e coreógrafo da própria peça. Isso só realmente é possível se estivermos representando sozinhos, para nós mesmos, e também assistindo da plateia. Mas acho que isso faz mal. Essa versão narcísica do teatro não é boa. A pessoa acredita realmente que é ela quem está decidindo tudo o que quer. O que demonstra que aquilo que ela construiu é dela e que aquilo ninguém tira. Então vocês entendem essa idas e vindas, que eu acho que é um dos motivos de eu ter achado esse livro mais difícil, porque ele não defende uma resposta. Ele defende essa dualidade de que a gente precisa começar a entender a como existir no mundo com essa dualidade acontecendo, sabe? Porque realmente não dá pra gente ficar nessa versão narcísica de egoísmo, de que sim, você é a pessoa mais importante da sua vida e só você importa, só a sua opinião importa e você é autossuficiente, e essa prerrogativa muito assim, dessa autossuficiência muito da internet, assim, de que sim, vá, você é o senhor dos mares. Não é bem assim. A gente depende um pouco dos outros. A gente tem influência dos outros. Vi esses dias um meme muito engraçado do Instagram, porque assim, você já sabe que eu tenho hiperfoco na Disney, que eu tenho hiperfoco nos anos 2000, e aí eu sigo várias páginas de meme disso. E aí apareceu um meme do iCarly, que caso você não saiba o que é iCarly, você vai boiar um pouco aqui. Mas é uma série bem adolescente, teen, assim, que era uma menina que vivia num apartamento com o irmão dela e ela tinha um programa de TV com os amigos dela. E aí os episódios eram sempre assim. Ela e os amigos dela vivendo alguma coisa muito, né, a trama do episódio, vivendo ali com os amigos dela, e o irmão dela sempre vivendo uma coisa à parte. E aí o meme falava exatamente isso, tipo assim, a Carly, Sam, Fred vivendo alguma coisa, a trama do episódio ali, e o Spencer super preocupado com o nariz da escultura dele que não tava ficando no lugar. E aí, tipo, era o episódio inteiro o Spencer bolando 1001 soluções pra fazer esse nariz ficar, enquanto a Carly, o Sam e o Fred estavam vivendo, tipo, um puta problema na vida deles. E aí, no último minuto do episódio, terminava com o Spencer conseguindo deixar o nariz no lugar. E na hora que eu vi esse meme e eu tava lendo esse livro, eu comecei a rachar, porque eu falei, véi, a vida é um pouco isso. Tipo assim, por mais que a gente tenha nossos problemas e por mais que a Carly dependia ali do Spencer pra viver a vida dela, né, ele ali como irmão, como pessoa que tomava conta da parte financeira, mas apesar disso, ela tinha a vida dela e ele tinha a vida dele. E mesmo vivendo no mesmo universo, mesmo vivendo na mesma casa, cada um tinha os seus problemas. Então, apesar da nossa vida girar em torno de nós mesmos, não é a vida de todo mundo que vai girar em volta de nós. Não é desse jeito que as coisas funcionam. Então, a Ana e o Christian colocam muito bem essa dualidade entre você viver esse egoísmo e esse narcísico muito forte de que eu sou autossuficiente, que eu não dependo de ninguém, tudo mais, sei lá o quê, mas também essa parte da gente não ter que ser dependente do outro. Então, a gente tem que tomar muito cuidado pra gente não entrar nesse discurso de não dependência, de autossuficiência, que eu não preciso de ninguém, que eu não posso que eu não posso entrar nessa dependência, mas ao mesmo tempo, cara, se você não quiser ter a influência dos outros na sua vida, se você não quiser, se você quiser entrar nessa linha narcísica, você vai ficar nela e você vai ficar lá sozinho, porque não dá pra ter uma outra pessoa ali. Eles trazem um trecho muito interessante sobre isso, que é assim: eu acho que o tratamento para a nossa insegurança, do eu não posso deixar de ser eu não posso abandonar a mim, eu não posso me perder, eu tenho que me impor ao outro,
A verdade é que existem muitas formas de existir. Essa obsessão de não podemos nos abandonar, de que temos que nos impor ao outro, revela um conflito que na verdade não existe, como se fosse possível a gente se abandonar. Você pode até trocar as vestimentas, trocar de roupa, mas não de corpo. Ainda vai ser você com você. Pode acreditar que se abandonou demais, acreditar que melhorou ou piorou, mas no frigir dos ovos, você ainda está com você. Eu achei muito legal ela falar isso, porque eu vivi isso uma fase da minha vida que chega a ser um pouco hilário, mas quando eu era solteira, a minha vida de solteirice era uma loucura. Eu ia em festa, eu ia em bar, eu tava sempre ali rodeada de amigos e, né, das companhias ali, cheia de amigas, sempre fazendo alguma coisa, tudo mais, e enfim, vivendo a minha solteirice, a Deus dará e vivendo, sabe? E aí depois que eu comecei a namorar e eu passei a ter influências do meu namorado na minha vida, eu comecei a mudar um pouco as minhas vestimentas. E aí hoje, já tendo muito tempo de relacionamento, as minhas vestimentas são muito diferentes. E não só por causa do meu namorado. Também por causa de idade, por causa da fase de vida que eu tô, por causa da realidade hoje que eu tô vivendo. As coisas mudaram durante todos esses anos. E hoje, eu tô com uma vestimenta totalmente diferente. Totalmente diferente. E a Ana fala isso muito bem, porque por mais que eu esteja com vestimentas diferentes, eu ainda sou a mesma eu. Eu ainda sou a mesma Amanda. E não tem como eu abandonar essa Amanda. E talvez você tenha entrado num relacionamento, você trocou de vestimentas, e aí na hora que, dependendo desse relacionamento terminou, esse relacionamento chegou em um lugar e você falou, caramba, eu melhorei, eu piorei, eu não tô mais me reconhecendo, eu não tô gostando das vestimentas que eu tô. E aí você começa a trocar de novo. Mas no fundo, a gente nunca se abandona. A gente pode não gostar do que a gente vestiu e a gente reconhece, tipo, nossa, eu não gostei dessa vestimenta aqui e foi muito por influência dos outros. Mas foi você que vestiu. Foi você que estava lá colocando. E hoje você está reconhecendo que você não gostou. Mas em algum momento você quis gostar. Eu acho que a resposta que o livro traz pra gente é que é essa dualidade que eles mesmos ficam no livro. Porque quando um coloca essa versão narcísica, o outro vem e lembra que precisa, às vezes, dessa versão narcísica. E aí, depois que a gente fica muito falando dessa versão narcísica, a gente vem e volta sobre a necessidade ali do outro na sua vida. E depois volta também com a necessidade de você não poder depender 100% dele. E aí a gente fica nesse vai e vem, vai e vem, vai e vem. E eu acho que, assim, a conclusão que eu chego no final é que nessa pergunta que eles fazem, eu só existo no olhar do outro, eu acho que a questão principal é esse só. Porque você precisa do olhar do outro para existir, mas não somente isso. Não só nessa categoria, sabe? Se existem muitas variáveis. E que a gente seja muito sábio para saber ficar indo e voltando, para saber ficar nessa dualidade entre eu sou a pessoa mais importante da minha vida, mas nem tudo gira em torno de mim. E às vezes eu preciso abrir mão, às vezes eu preciso dar espaço para outra pessoa. Apesar da minha vida girar em torno de mim, nem tudo gira em torno de mim. São coisas diferentes, são mundos diferentes. Se tudo isso que eu falei fez sentido para você, e caso você tenha lembrado de alguém, não esquece de compartilhar com essa pessoa. O link do livro tá na descrição aqui do episódio. Me siga nas redes sociais, porque agora a gente tem um Instagram somente para esse podcast. Então me siga lá enquanto folheio no Instagram. Beijos e até o próximo livro.